Você já se perguntou por que tanta gente odeia o Corinthians? Se você não sabe, provavelmente não acompanha o futebol. Mas sabe que até mesmo quem não é fã do esporte também é vítima dessa instituição mais corrupta do futebol brasileiro. Depois da CBF, é claro. Este vídeo mostrará como funcionam os esquemas espúrios que envolvem os dirigentes corintianos. Como o Corinthians comprou a taça de campeão brasileiro em 2005? Com a palavra, Alberto Dualib, então presidente do Corinthians. Como é que ganhou ano passado? Ganhou, mas olha, se não tivesse aquela anulação de 11 jogos, nós estamos fora, porque campeão de fato e direito seria internacional. Porque os últimos 5 jogos, nós temos 14 pontos na frente e chegamos, entendeu? Com 1 ponto só, rodado. Sobe Tinga e Fernandão lá dentro da área. Olha o Tinga! E o pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Olha só o Fábio entrando lá no alto. Acerta o Tinga, pênalti. Tudo bem. Ele errou. Ele vai... Agora é brincadeira expulsar o Tinga, né? Exato, ele vai dar uma amarela no Tinga, né? O time simulou. Olha o pênalti claro. Como o Corinthians comprou a taça da Copa do Brasil de 2009? Quem explica é PVC, comentarista da ESPN Brasil. Para quem chega o Ronaldo, protege, procura alguém, grande jogada, foi pro chão, óbvio, deu pênalti! Pênalti para o Corinthians, pênalti em cima do Ronaldo! A reclamação dos jogadores do Atlético Paranaense. Numa jogada sensacional do Ronaldo na grande área. Ele domina, dá um toque de calcanhar e aí se joga, PVC. É o 4º pênalti marcado para o Corinthians na Copa do Brasil. É o 4º pênalti inexistente. Como o Corinthians faz para manipular as arbitragens? Ouçam o que diz o árbitro da FIFA, Gutenberg de Paula Fonseca. Por que a orientação de ligar para o Sérgio Corrêa, por exemplo, depois da escala? Por que o árbitro tem que ligar para o Sérgio Corrêa antes de apitar um jogo? Isso não te parece um pouco estranho? Ô Fernando, olha só, eu entrei na CBF em 2004. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso foi mais uma das mudanças do senhor Sérgio Corrêa, tá certo? Aí ele inventou também essa situação do árbitro, quando receber as escalas, ele ligar para receber as recomendações. E eu posso me citar como exemplo, porque tudo que eu vou falar e venho falando para você, eu tenho provas. Inclusive, além de provas, eu faço questão de mais à frente a gente não só enviar para todo mundo que tem interesse e contribuir muito para que, de uma certa forma, essa sujeirada toda seja lavada. E ele dizia o seguinte: aquele árbitro que não ligar, está fora das escalas. E eu, por exemplo, fui fazer um jogo Corinthians e Goiás, que o Corinthians ganhou de 5-1, e antes do jogo ele disse para mim: vai lá, boa sorte, vai apitar o jogo do Timão, hein? O que eu posso pensar com isso? Diz pra mim, o que eu posso entender com isso? E se o Corinthians não ganha, eu podia pro resto da vida não estar sendo escalado, ser punido e ficar de fora das escalas. Isso é uma da colocação dele, uma das coisas que ele fez. Isso ninguém fala, ninguém comenta. Ouçam agora um bate-papo entre Alberto Dualib e André Sanches, ex-presidentes do clube. Nessa conversa com Dualib, André Sanches se mostra inseguro com o que vai dizer a Polícia Federal e pergunta o que fazer. Então, eu queria falar pro senhor Oconese aí, pra ver que eu tenho que ir na Federal amanhã, né? Pra gente falar, pra mim falar uma coisa, a mesma coisa que o senhor vai falar. Que você sabe que eu até vou adiar meu depoimento. É bom também fazer isso, adiar também. Nós temos que falar com Londres para dizer o que eles falaram lá quando eles foram lá. O que eu quero é que a gente fale a mesma coisa junto para não dar problema. Se o senhor falar o que o senhor vai falar, eu vou falar. Até mesmo você é vítima desses esquemas, mesmo que não acompanhe o futebol. Veja como. André Sanches virou um personagem importante não apenas para o Corinthians, mas para a estrutura de poder do futebol brasileiro. Ele hoje é o parceiro preferencial de Ricardo Teixeira, o chefe da CBF. Não foi por acaso que o presidente do time mais popular de São Paulo votou de acordo com os interesses de Ricardo Teixeira e da TV Globo na eleição para o Clube dos 13. Um dos candidatos era Fábio Koff. Prometia uma negociação dura pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Ricardo Teixeira, aliado da Globo, lançou outro nome, Kleber Leite, com um cabo eleitoral de peso, André Sanches. Kleber perdeu, mas Andrés foi premiado pela lealdade. Virou chefe da delegação brasileira na Copa da África do Sul.
Em 2011, devolveu a gentileza, rompeu com o Clube dos 13 e anunciou que negociaria diretamente com a Globo os direitos do Brasileirão. Em maio, no encontro com dirigentes, nem fez cerimônia. Sou amigo do Ricardo Teixeira mesmo, sou amigo da Globo mesmo, apesar de ser gangster, sou amigo de não sei de quem. Eu não tenho problema não. Agora, eu vejo meu clube. A declaração pegou mal com os parceiros que foram tão generosos com o Corinthians, a ponto de oferecer ao clube a chance de realizar um velho sonho. Até 2 anos atrás, ninguém tinha dúvidas. Esse aqui seria o Estádio Paulista na Copa do Mundo de 2014. O São Paulo, dono do Morumbi, fez um primeiro projeto e, depois de receber várias instruções da FIFA, preparou um segundo desenho que previa até a cobertura do estádio. O custo total da reforma, 256 milhões de reais. O anúncio de que o Morumbi seria a sede da Copa virou foto na parede. Além de Lula, o próprio André Sanches estava em campo no dia em que o estádio do São Paulo recebeu a chancela oficial. E isso foi em 2009. No ano seguinte, tudo mudou. O motivo? O São Paulo apoiou Fábio Koff para o Clube dos 13, irritando Ricardo Teixeira. A partir de então, o estádio do Tricolor passou a ser bombardeado pela CBF. O Comitê Brasileiro fez novas exigências, o que dobraria o custo da reforma. O São Paulo não aceitou e o Morumbi ficou fora da Copa. O Morumbi não ficou fora da Copa por nenhuma questão técnica de reforma. O Morumbi ficou fora da Copa por uma decisão política do presidente da CBF, que também é o presidente do comitê organizador local. No lugar do Morumbi, entrou André Sanches, um projeto da Arena do Timão. O custo, R$1 bilhão, 4 vezes a reforma do Morumbi. Porque a construção de novos estádios envolve valores maiores do que a reforma de um estádio já existente. A obra do novo estádio precisa de 420 milhões de dinheiro público, que viriam de incentivos fiscais da prefeitura, e mais 400 milhões de empréstimo do BNDES, também dinheiro público. Veja só o que o prefeito Gilberto Kassab disse em junho do ano passado. Ficaremos muito felizes se pudermos fazer a abertura da Copa aqui na cidade de São Paulo, mas jamais à custa de investimento de recursos públicos num projeto que não é a prioridade para a Prefeitura de São Paulo. Agora mudou de ideia. Em novembro, a Caixa Econômica Federal, um banco 100% estatal, decidiu patrocinar o Corinthians com R$31 milhões. Por que justo uma estatal achou válido tal investimento? Será que os departamentos de marketing das grandes empresas já notaram a imagem negativa do Corinthians? Seria uma grande coincidência que justo com dinheiro público fosse realizado o maior patrocínio esportivo do país? O presidente corintiano, Mário Gobi, tem outra teoria. Deus é Pai, Ele nos abençoou mais uma vez.